Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso Da Hora. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro. E claro que a gente vai falar muito sobre política, saúde, economia e muito mais. Tudo isso depois da nossa vinheta de abertura. Gente, como eu disse, hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro, mais um Da Hora começando. Eu estou aqui com a Rochelle Roldão. Tudo bem, Rochelle? Tudo tranquilo, Gabriel. E você? Tudo certo também. Hoje a gente vai comentar muitos assuntos aí que movimentaram a nossa segunda-feira, mas a gente começa mesmo falando das datas comemorativas de hoje, porque nessa terça, dia 17 de janeiro, comemora-se o aniversário da emancipação do Ceará, homenageando a data em que o nosso estado ganhou a autonomia da capitania de Pernambuco, lá em 1799, tornando-se assim independente. Comemora-se também o Dia dos Tribunais de Contas do Brasil e a data marca a instalação do tribunal no Brasil nesse mesmo dia do ano de 1893. Rochelle, realmente uma data muito importante, data em que nosso estado se tornou independente, a gente sabe, toda aquela história do Brasil, toda aquela história do Ceará, que foi com muita dificuldade, mas uma data muito importante que tem que ser celebrada. E, Rochelle, tem problema ali no Rio Maranguapinho? No Rio Maranguape, um problema que aflige há décadas moradores residentes entre a comunidade Parque das Nações e São Miguel, em Caucaia. Voltou à tona nesta segunda-feira, dia 16, os alagamentos causados pela chuva. Pessoas que tentam trafegar pela região não conseguem, pois a água bate acima da cintura. No período de inverno, o canal do Rio Maranguapinho sofre com a inundação e pelos asfaltos estarem repletos de buracos, contribui para a criação de lagos que atingem casas às margens dos afluentes. Como malefício do descuido, as famílias acabam no estado de desalojamento e a capacidade de locomoção de forma segura se torna inexistente, visto que os riscos de contrair doenças ou se machucar agravam. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura de Caucaia salienta que o problema na comunidade é antigo, ocorre há anos por se tratar de uma ocupação em área de amortecimento do rio Maranguapinho. Os alagamentos se agravam por conta do descarte irregular de resíduos sólidos no rio. Ressaltam, para amenizar o problema, a CEINFRA enviou nesta segunda, ontem, dia 16, uma equipe com máquinas para que possam realizar o desassoreamento da calha do rio com a remoção destes resíduos e, com isso, melhorar o escoamento das águas. Os trabalhos serão iniciados nesta terça-feira, dia 17. Rochelle, a gente vem batendo nessa tecla desde o ano passado, creio eu, sobre a questão das chuvas, sobre, claro, a prefeitura fazer a sua parte, mas também sobre a população também fazer a sua parte. Até o João Mota falou ontem aqui no Da Hora. Se as pessoas continuarem jogando lixo na rua, jogando lixo no chão, às vezes nem isso, descartando o lixo no dia em que não seja feita a coleta, vai acontecer isso aí. Então... E aí é preciso aí a CEINFRA ir para retirar todos esses resíduos, porque acaba acontecendo o que? Alagando. Que é o dever, claro, mas que acho que demoraria mais tempo para acontecer essa limpeza se esses resíduos não tivessem no local. E a gente sabe, janeiro, fevereiro, março, até mesmo abril, lembrando que no ano passado
As chuvas ficaram aí por volta de até maio, junho, até no finalzinho do ano, período em que comumente a gente não tem Sim. muita precipitação, choveu. E então é um período que, se continuar dessa forma, vai ser reincidente uma cena como essa que você acabou de trazer para a Então gente. tem que ficar aí a conscientização, né? Com certeza. E a superlotação, atrelada aos problemas históricos de estrutura física, resultou na determinação judicial de interditar parcialmente a unidade prisional de triagem e observação criminológica em Aquiraz, que fica aqui na região metropolitana de Fortaleza. No último domingo, dia 15, um dia após um preso fugir do prédio, a Justiça ordenou que a Secretaria da Administração Penitenciária transfira o excedente de presos, considerando a capacidade de 372 vagas. A SAP afirmou em nota que fez melhorias no prédio e que a interdição sem um planejamento vai acarretar uma importante sobrecarga nas unidades que receberão o fluxo de redistribuição. A expectativa, conforme monitoramento da Corregedoria de Presídios, feito em dezembro do ano passado, é que sejam retirados do prédio pelo menos 300 internos. A SAP informou também que a unidade abriga internos em transição de entrada no sistema prisional e passou por constantes melhorias na sua estrutura física nos últimos 4 anos. Realmente mais uma questão complicada, uma estrutura prisional. A gente fala tanto em que tem sim que haver uma reinserção na sociedade e não tem nenhuma condição mínima para essas pessoas. Então, vira mais uma... Aí fica superlotado Isso, e as condições, né, aí, que eles vivem. fugas, enfim, é algo que só vai retornar para a sociedade de uma forma ruim. O pessoal pensa que quanto mais sofrimento tiver na prisão, e não é, tem que ter, óbvio, ninguém vai para lá passar férias, vai para lá porque cometeram crimes, mas tem que ter pelo menos uma condição mínima. Questão de dignidade humana, dignidade, né? Porque se não tiver, aí realmente não vai adiantar de nada, o preso só vai ficar com mais raiva e vai voltar a cometer crimes, não vai ter a questão da reinserção. Né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que não existe a prisão perpétua, então uma hora ou outra, alguém que cometeu um crime, a não ser que aconteça de morte, mas vai voltar para a sociedade. Então, o ideal é que essa pessoa voltasse de uma forma que ela conseguisse uma reinserção. Sim. E com condições como essas aí, na minha visão, eu creio que não ajuda. E aí, Rochelle, agora o assunto é educação, boa, né? Temos uma notícia boa. O ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, anunciou que assinou portaria para... Só um minutinho. Para estabelecer um novo piso para profissionais do magistério em 2023. Será um reajuste de 14,9% com salário ainda a R$ 4.420,55. O último ajuste foi dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em fevereiro de 2022, através de uma portaria que oficializava o aumento de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica da rede pública. Com isso, a remuneração mínima passou para R$ 3.845 em todo o país. Após o anúncio feito pelo governo Lula hoje, através de Camilo, o novo reajuste será de 14,9%, com salário ainda a R$ 4.420. Em 2023, o governo federal será responsável por 17% do fundo, que é gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação. Notícia boa, né? Notícia boa para os professores. A gente sabe que, além de um salário justo, ainda tem outras melhorias que os professores precisam, Sim. Como condições de trabalho, por exemplo, mas já é alguma coisa, né? Na verdade, não é mais que a obrigação, Sim. Na minha visão. Até que é uma profissão que todas as outras profissões dependem dessa profissão, que é o professor. Lembrando, esse salário aí é o bruto. Ainda tem todos os descontos, previdência, enfim, todos aqueles descontos que todo mundo que trabalha com carteira assinada tem que pagar. Então, os concursados também. Exatamente, tem um desconto aí nessa parte, mas que bom, acho que para o início de trabalho do Camilo Santana como ministro da Educação, eu acho que foi um primeiro passo. Reconhecer essa classe tão importante para a sociedade. A Isolda, que vai trabalhar com ele do Ministério da Educação, que é professora, né? Era professora, era muito voltada para essa área da educação. Então, a gente espera que os professores sejam
valorizados, porque, como você disse, é uma profissão que todas as outras profissões dependem dela. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem o arquivamento do pedido de investigação contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A representação, feita pelo deputado federal eleito Nicolas Ferreira, aponta uma suposta omissão de Dino nos atos antidemocráticos realizados em Brasília no último dia 8 de janeiro. O deputado alegava haver indícios de que o ministro tinha prévio conhecimento sobre os ataques que ocorreriam aos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF, e sustentava que a informação teria chegado por diversos órgãos internos do governo federal, como a Agência Nacional de Inteligência, além de ter sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação, notadamente nas redes sociais. Por isso, no pedido, ele apontava a necessidade do afastamento cautelar de Flávio Dino, além da decretação de outras medidas cautelares. Mais um capítulo dessa história que aconteceu aí dia 8 e que ainda vai render muito, tanto pelo lado da esquerda quanto pelo lado da direita, e a gente vai continuar acompanhando e mostrando para você aí de casa. Rochelle? E o governo sinalizou que não haverá aumento de 3% do salário mínimo. Desejo da gestão lulista de reajustar de 1.302 para 1.320. O valor proposto pelo governo de Jair Bolsonaro, ainda em dezembro de 2022, deve permanecer em 2023. A confirmação deve ser dada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ainda nesta semana, provavelmente na próxima quarta-feira, amanhã, dia 17. A definição aconteceu depois de uma discussão entre diversos setores do governo Lula, com os ministérios do Trabalho, Fazenda, Planejamento, além das colocações do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há a expectativa de que os ministérios citados anteriormente anunciem uma equipe de trabalho permanente para realizar estudos que definem métricas e determinem o aumento real do salário mínimo. Todos os anos, promessa de campanha de Lula. Eu já ia comentar, foi uma das promessas, uma das principais promessas do Lula, que a gente via, inclusive, muitas vezes nas propagandas eleitorais, que era o aumento, não só o aumento que acompanha a inflação do salário mínimo, mas o aumento real, que nesse primeiro momento a gente não vai ter. Então, claro, a gente tem que falar, mesmo sendo um aumento pequeno, era algo que a população esperava, porque aí seria R$17, se eu não me engano, né? Mas 18, né? Que 1.302 para 1.320. Para 1.320. Então, a gente aguarda que consigam fazer alguma manobra, não sei, para cumprir essa promessa, porque é importante para a população. Olha, que notícia ruim, viu, gente? O médico anestesista colombiano foi preso por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente ontem no Rio de Janeiro. Identificado como Andrés Eduardo Onati Carrilho, o médico é acusado de estupro de vulnerável. Carrilho é suspeito de abusar de pacientes sedadas durante cirurgias em hospitais da rede pública e particular. A Polícia Civil informou que Andrés filmou e armazenou as imagens do crime praticado. O colombiano também responde a inquérito por produção e armazenamento de pornografia infanto-juvenil. Na residência do acusado, foram encontrados mais de 20 mil arquivos contendo imagens de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. Os próximos passos da investigação incluem levantar todas as unidades em que o médico trabalhava para encontrar possíveis novas vítimas. Realmente repugnante uma notícia como essa. A gente teve um caso parecido ano passado, se eu não me engano, do anestesista também, que enquanto as mulheres estão lá estavam sedadas, ele aproveitava que ficava o pano cobrindo para praticar esse tipo de abuso, esse crime repugnante. Por isso a importância de ter um acompanhante, né? Agora, Gabriel, na hora do parto. É sempre bom ter alguém na família, alguém acompanhando, não confiar. O mundo ideal era que não acontecesse isso, né? Que não precisasse desse acompanhamento. Mas, infelizmente, a gente sabe que é necessário, mas que a justiça seja feita e de forma rápida. E a gente vai continuar acompanhando esse caso aqui no Da Hora. E, Rochelle, imagina aí, você tá lá fazendo aí, se preparando para a sua formatura,
paga todo mês, principalmente os alunos de medicina. Tem alguns Começam a amigos que pagar fazem medicina que começam a pagar já no primeiro primeiro semestre. E é uma parcela considerável, algo em volta de R$ 200, R$ 300. Acho que essa aí é até maior, né? Porque pelo valor que foi furtado, aí a gente pode se dizer assim, o valor que sumiu, que foi desviado. E aí, você tem mais detalhes desse caso? Sim, estudantes de medicina da Universidade de São Paulo denunciam uma aluna que supostamente desviou quase R$ 1 milhão do orçamento da comissão de formatura da turma. A jovem, de 25 anos, está sendo investigada por apropriação indébita. Ela conta que fez retiradas do dinheiro que a gente havia recebido e transferido para uma conta pessoal dela. Conta também que o intuito era investir melhor o dinheiro. Segundo ela, trata-se de uma empresa fraudulenta e que, por conta disso, ela perdeu todo esse dinheiro, informou. A jovem, suspeita de aplicar o golpe na turma de medicina, é presidente da comissão de formatura. Ela teria afirmado aos colegas que gastou o restante do dinheiro com advogados para tentar recuperar parte do prejuízo, mas não teve sucesso. A Faculdade de Medicina da USP afirmou que os alunos foram vítimas de fraude após a aplicação do dinheiro e que os fatos estão sendo apurados. Por ela ser da comissão de formatura, e por que ela não passou, né, sobre a empresa para a turma? Pois é uma situação muito, muito estranha. A versão que está sendo falada é que ela usaria esse dinheiro para aplicar, para render, ficar com esse rendimento e depois pagar a formatura como estava previsto. Sim. E aí não deu muito certo. E aí ela só foi se perdendo, como você disse, teve que pagar advogados para tentar reaver esse dinheiro. Não conseguiu, acabou gastando praticamente tudo e vai acabar com o sonho de muitos dos seus colegas, porque a gente sabe que a festa de formatura é um principalmente sonho o pessoal da medicina. Principalmente para o pessoal da medicina. Enfim, a gente espera que eles consigam, de alguma forma, reaver uma parte desse dinheiro. Enfim, porque é algo frustrante, fora o prejuízo financeiro, né? A gente está falando só da parte emocional, mas acho que o prejuízo financeiro realmente é algo que ninguém quer. É isso. E a briga entre a Americanas, o BTG Pactual e os seus credores não deve ser nada amigável, depois de a empresa ter conseguido se blindar na justiça contra bloqueios e sequestros de bens dos seus acionistas. No documento protocolado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os advogados do Banco de Investimentos acusam Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira de má-fé na gestão da Americanas e na relação com a instituição financeira. O banco quer reverter a medida cautelar dada à companhia e exercer os seus direitos como credor da varejista, que declarou ter um rombo de 20 bilhões de reais no seu balanço. Na carta ao desembargador do TJ do Rio de Janeiro, os advogados ainda qualificam de premeditada a ação dos executivos do 3G, maiores acionistas da Americanas. Abre aspas. Os 3 homens mais ricos do Brasil, com patrimônio avaliado em 180 bilhões de reais, ungidos como uma espécie de semideuses do capitalismo mundial do bem, são pegos com a mão no caixa daquela que desde 1982 é uma das principais companhias do trio. Realmente também vai dar muito o que falar, né? E eles são donos de outras empresas que eu não coloquei, mas essa questão deles irem para recorrer à justiça é como se estivesse agindo de má fé. Entendeu? Pois a gente comentou aqui semana passada que muitos acionistas, antes de tudo isso acontecer, chegaram a vender uma boa parte do que eles tinham direito, do que eles tinham lá nas lojas americanas. Então realmente fica muito suspeito, né? A gente aqui não pode afirmar que realmente foi de má fé, mas é como o banco está querendo afirmar, que foi algo muito suspeito, e aí a gente vai ver o que é que isso vai desenrolar aí na Justiça do Rio de Janeiro. Rochelle? Após mudança no governo, investidores optam por aplicar dinheiro fora do Brasil. Segundo estatísticas do Banco Central, os investimentos no exterior cresceram 47,5% entre os anos de 2021 e 2022. Segundo Daniel Haddad, CEO da Avenir, a empresa especializada em investimentos, muitos brasileiros estão levando suas reservas para fora do país. Olha, falando agora em saúde, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição de mais de 740 mil doses da vacina Coronavac aos estados e ao Distrito Federal.
As doses do imunizante serão destinadas para a vacinação de crianças de 3 a 11 anos de idade contra a Covid-19. De acordo com a pasta, a entrega deve ser concluída ainda hoje. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia estão entre as unidades da federação que receberão as maiores quantidades de doses. Acre, Tocantins e Roraima receberão as menores quantidades. O novo lote de vacinas é oriundo de um contrato aditivo entre o Ministério e o Instituto Butantan, que é responsável pela produção do imunizante. O novo aditivo para a compra de 2.600.000 doses será assinado em breve. Então, realmente, a gente tem batido nessa tecla, muito importante que a gente continue se imunizando, porque se a gente está nessa situação de um cenário praticamente normal, pode-se dizer, é por conta da vacinação e daqueles cuidados que a gente tomava mais no início da pandemia, mas que com a vacinação a gente não precisa tanto assim, a questão do distanciamento social, de lockdown, e para que isso não venha a retornar, é importante que as crianças, os adultos, todo mundo continue se vacinando. E a gente continua batendo nessa tecla da vacina, né? A chegada do lote de 754.000 doses da Coronavac vai reforçar a vacinação de crianças. Confira. Recebeu no dia 11 754.000 doses da Coronavac para reforçar a vacinação contra a Covid-19. A entrega faz parte de um contrato aditivo firmado com o Instituto Butantan e, de acordo com a pasta, um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de 2,6 milhões de doses no total. De acordo com o Ministério, as doses já entregues estão sob análise do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e serão distribuídas nos próximos dias. As primeiras doses devem ser usadas para dar continuidade à imunização de crianças de 3 a 11 anos. Segundo a pasta, as doses de vacina serão distribuídas de maneira isonômica, conforme solicitação de cada ente federativo e do cálculo de público-alvo. É isso, reforçando mais uma vez, porque muita gente, né, Rochelle, tomou a primeira, a segunda, até a primeira dose de reforço, no caso a terceira dose, só que aí depois relaxou e não tomou a quarta dose, né? Então é algo reforço também, tem que ter o reforço para que continue fazendo efeito, e que bom que o governo federal está fazendo a sua parte e realizando essa compra desses novos lotes da Coronavac. A gente pode ir para um rápido intervalo agora, direção? Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando mais de saúde e de outros assuntos. Estamos de volta e no bloco passado a gente falou sobre o problema para os moradores lá da Caucaia, da enchente do rio Maranguapinho. Falamos também da superlotação nos presídios de Aquiraz. Falamos sobre tudo que está envolvendo o caso da invasão aos Palácios dos Três Poderes lá em Brasília. Falamos também sobre o médico anestesista que foi preso suspeito de abusar de muitas das suas pacientes, inclusive algumas delas menores de idade. E terminamos falando das questões da vacina, além de R$1 milhão da formatura de uma turma de medicina da USP, que foi desviado. E agora a gente continua falando de saúde, não é isso, Rochelle? É isso. A autorização em Anvisa autorizou, na verdade, a ampliação da validade da vacina Comirnaty. Confira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu ampliar para 18 meses o prazo de validade da vacina Comirnaty, imunizante monovalente contra a Covid-19, produzida pela Pfizer. A Anvisa informou que a ampliação do prazo se aplica a todas as apresentações do produto produzidas a partir do dia 9 de janeiro de 2023 e autorizadas para o uso em crianças a partir de 6 meses de idade, adolescentes e adultos.
A validade anterior era de 12 meses. A administração dos lotes já produzidos e distribuídos no país, que estão identificados com prazo de 12 meses, a Pfizer foi orientada pela Anvisa a solicitar uma autorização excepcional de uso. A agência disse ainda que para as versões bivalentes da vacina Comirnaty, vacinas que contêm cepas específicas da variante Omicron do vírus causador da Covid-19, não houve alteração do prazo previamente aprovado. É isso. E a inscrição para o Revalida vai de segunda a sexta-feira da semana que vem. A partir desta segunda-feira, dia 16, começa o prazo de inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituição de educação superior estrangeira. As inscrições vão até o dia 20 de janeiro e devem ser feitas pelo sistema Revalida. O valor da taxa de inscrição é R$ 410 e deve ser paga até o dia 26 por meio de guia de recolhimento da União. A prova será aplicada no dia 5 de março em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o profissional que desejar participar do exame precisa ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil e ter diploma de graduação em medicina expedido por uma instituição de educação superior estrangeira. A gente sabe que o vestibular para medicina é muito concorrido e que as instituições particulares aqui no Brasil também têm um valor elevadíssimo. Então, muitos brasileiros nos últimos anos, tem sido até uma tendência, têm ido para outros países aqui da América do Sul, que com a desvalorização da moeda deles, o curso se torna, barato, viável. Mas fica viável para que eles cursem em outro país, só que como o nosso Ministério da Educação não reconhece, no caso o Conselho de Medicina também não reconhece, eles têm que fazer essa prova. Sim, a questão da grade curricular que deve ser diferente. Exatamente. Também, né? Então é muito importante para que os profissionais que atendem lá no postinho de saúde, enfim, em hospitais grandes, em qualquer local, estejam qualificados para atuar na medicina daqui do país, né? Isso. É muito importante, então, essa prova. Então, fiquem atentos, você que cursa medicina, que está terminando ou que já é formado em outro país e que quer exercer a profissão aqui no Brasil, para você fazê-la, tem que participar do Revalida. Michele, agora a gente tem uma notícia não muito boa, né? Entrando agora nos assuntos internacionais, a queda de um avião bimotor no Nepal, na cidade de Pokhara, deixou ao menos 68 pessoas mortas neste domingo. De acordo com a Autoridade de Aviação Civil do país, 72 pessoas estavam a bordo da aeronave, entre elas 4 tripulantes, 15 estrangeiros e 2 crianças. Os dados da Aviation Safety Network mostram que esse foi o acidente mais letal dos últimos 30 anos no país. O primeiro-ministro do Nepal convocou uma reunião do gabinete de emergência após o ocorrido para averiguações. Realmente é uma notícia muito triste, a gente sabe, o avião demora muito a cair, mas infelizmente quando acontece um acidente, na maioria das vezes é trágico e fatal. Saiu até nas redes sociais uma transmissão ao vivo, né, de uma pessoa, de um passageiro que estava nesse avião e que desativou essa transmissão pouco tempo antes da colisão. Então, realmente... Ele estava fazendo uma live. Isso, estava fazendo uma live nas suas redes sociais e, infelizmente, foi uma das pessoas que veio a falecer. Olha, e parte de um prédio de 9 andares desabou na cidade ucraniana de Dnipro neste sábado, após um ataque aéreo russo que deixou ao menos 21 mortos e mais de 70 feridos. Outros 40 ainda estão desaparecidos sob os escombros. O ataque aconteceu em meio às comemorações do Ano Novo Ortodoxo. De acordo com a presidência da Ucrânia, entre 100 e 200 pessoas ficaram desabrigadas após o ataque e cerca de 1.700 moradores de Dnipro ficaram sem eletricidade ou calefação. O conflito na Ucrânia está prestes a completar 11 meses e não há um sinal claro de resolução. Outra coisa que a gente, infelizmente, tem
comentado Sempre comumente aqui no trazendo Nosso da Hora. notícias, né, sobre a Ucrânia. Notícias ruins. Tem até uma notícia, não digo boa, mas que dá um pouco de esperança em relação à guerra. O Shakhtar Donetsk, que é o principal time aí da Ucrânia, vendeu o seu melhor jogador, o Mudryk, para o Chelsea da Inglaterra por 100 milhões de euros, a taxa da transferência. E o presidente do Shakhtar disse que desses 100 milhões, que no caso é a multa rescisória, 25, um quarto, será doado aí para o país para ajudar na questão dos suprimentos, na questão da saúde aí envolvendo a guerra da Ucrânia. Então, creio que dê para dar uma amenizada em questões como essa, uma ajuda, mas a ajuda mesmo seria se a guerra fosse finalizada, né? Se fosse cessada. Rochelle, notícias agora da Alemanha. Isso, um protesto realizado na Alemanha no último sábado contra a mineração de carvão no país terminou em conflito entre os manifestantes e a polícia local. De acordo com a polícia alemã, cerca de 6.000 manifestantes marcharam até o vilarejo de Lützerath contra a expansão de uma mina de lignito. A empresa responsável deseja desocupar a pequena vila para a expansão da mineração. O movimento contou com a presença de Greta Thunberg. A ativista sueca fez alguns discursos contra o avanço do empreendimento comercial. Greta foi presa e retirada do local pela polícia alemã. Olha, e a China anunciou que 89% dos moradores foram diagnosticados com Covid-19, segundo um relatório do London Evening Standard. Vamos conferir. Na última terça-feira, 10 de janeiro, o diretor da Comissão de Saúde da província de Henan, na China, anunciou que 89% dos moradores foram diagnosticados com Covid-19. Segundo um relatório do London Evening Standard, a maioria dos doentes foi infectada no dia 6 de janeiro. Henan é a terceira província mais populosa do país e o surto pode ter chegado a 88,5 milhões de pessoas. O boom de infecções aconteceu depois de um grande protesto em frente à fábrica da Zibio, que produz testes de antígeno, na cidade de Chongqing, e após o governo encerrar a política de Covid-0 que impôs restrições pesadas nos últimos 3 anos. Os hospitais em Pequim ficaram sem leitos para tratar pacientes infectados na última semana, e alguns precisaram sentar no chão dos corredores ou levar os próprios leitos. Falando em números absolutos do caso, claro que não em proporção, assusta, né? Porque realmente muita gente, quase 90 milhões de casos aí, em uma província da China, que é o país mais populoso do planeta, quase como é que eu posso dizer, acho que 1/3 da população do Brasil que foi infectado. Se as minhas contas estiverem corretas, se não tiverem, vocês vão me perdoar, porque nós somos de humanos, mas creio que seja isso. Então, realmente, muitos casos no país onde começou a pandemia, né, de Covid-19. 89% dos moradores. Onde tudo começou de uma província, não é isso? Isso. 89% dos moradores de uma província. Agora a gente tem notícias do Congo. Isso. Que uma igreja pentecostal na República Democrática do Congo sofreu um ataque a bombas na manhã do último domingo. O crime deixou pelo menos 10 mortos e mais de 30 feridos. Dezenas de cristãos participavam do culto na cidade de Kasindi quando o atentado terrorista aconteceu. O porta-voz da operação militar, Bilal Katamba, declarou que existe a suspeita de que o crime foi idealizado pelas Forças Democráticas Aliadas, grupo militante de Uganda que jurou lealdade ao Estado Islâmico, segundo o France 24. As Forças Democráticas Aliadas é um dos grupos terroristas mais mortíferos da região, com mais de 120 facções armadas associadas a ele em todo o Congo. A gente sabe que alguns países da África passam por essa questão dos terroristas. Sim. Então é um pouco complicado e a gente vai continuar trazendo isso e muito mais aqui no Nosso da Hora. Minha direção, está na hora do nosso intervalo ou a gente prossegue? A gente vai prosseguir então. Ao menos 8 pessoas foram baleadas ontem na Flórida durante um evento que marcava o dia de Martin Luther King. Todos os feridos são adultos e um deles, inclusive, infelizmente, está em estado grave.
Segundo a polícia local, os disparos assustaram a multidão e outras 4 pessoas ficaram feridas com essa confusão. A suspeita é de que os tiros foram motivados por desentendimentos pessoais entre alguns dos participantes do evento, que reunia mais de 1.000 pessoas. Segundo o gabinete do xerife do condado de St. Lucie, indícios apontam a presença de múltiplos atiradores. Até o momento, não houve prisões. É complicado, uma data tão importante na luta racial lá dos Estados Unidos e do mundo também, mas mais precisamente lá nos Estados Unidos. E, em homenagem a um dos melhores presidentes que nós podemos dizer que foi, né, dos Estados Unidos. E acontece aconteceu esse acontecimento trágico. Né? É isso. Na volta a gente fala desse caso e de outros assuntos. Até já! E o Da Hora dessa terça está de volta, falando que a China anunciou ontem, segunda-feira, que a sua população escolheu pela primeira vez em 62 anos o registro histórico. Deve marcar aí o início do período de declínio populacional do país, que enfrenta uma crise demográfica diante do rápido envelhecimento dos seus habitantes e também da diminuição da taxa de fecundidade. Segundo números do Escritório Nacional de Estatísticas da China, a taxa de natalidade caiu para 6,77 nascimentos a cada 1.000 habitantes. É o número mais baixo do que se tem registro. A diminuição do número de casamentos e a alta nos custos de habitação e educação são algumas das razões que justificam a queda. Outro fator que pode ter contribuído para a desaceleração dos nascimentos foi a rígida política contra a Covid-19 imposta no país. A última vez que a população da China havia encolhido foi na década de 1960. Na época, o país enfrentou a pior fome da sua história moderna, causada pela política agrícola de Mao Tse-tung, chamada de Grande Salto Adiante. Michele, o que temos agora? Vamos agora para as notícias da Euronews. O Ministério da Defesa da Rússia diz que a cidade de Soledar foi tomada. A televisão estatal russa publicava um vídeo alegadamente filmado na referida cidade como prova dessa conquista. Do lado da Ucrânia, o ministro com a mesma pasta dizia que a situação, no terreno, era muito difícil, mas que estava sob controle enquanto o presidente ucraniano garantia, na quinta-feira à noite, que as suas tropas continuavam a resistir. Os principais combates estão centrados na área em redor de Bakhmut, mas os bombardeamentos prosseguem noutras partes do leste da Ucrânia, entre elas a localidade de Siversk. Uma residente, Nina Mikolaina, explicava que quando se deita para dormir há um pensamento que não lhe sai da cabeça, o de se acordará ou não no dia seguinte. Outra mostrava-se mais esperançada, dizendo que se chegará à paz rapidamente com os soldados ucranianos a perseguirem os russos. Depois de assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, em 1º de janeiro, a Suécia recebeu em Jukkasjärvi os líderes europeus, num jantar de trabalho. Este primeiro encontro terminará esta sexta-feira. O país assume o comando do organismo quando os desafios que o bloco forte europeu enfrenta continuam a ser grandes. As prioridades suecas serão segurança e unidade, resiliência e competitividade, prosperidade e transição para energias verdes, valores democráticos e Estado de Direito, que são as bases da UE. Este é o terceiro mandato da Suécia. Os anteriores aconteceram em 2001 e 2009 e decorrerá até 30 de junho. No Afeganistão, os talibãs proibiram as mulheres de trabalharem para as organizações não governamentais. Além de atentar contra os direitos das mulheres, a decisão deixa as ONGs impossibilitadas de prestarem assistência às populações, como refere Jan Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados, em entrevista a Euronews. Desde que em dezembro de 2022, os talibãs proibiram as mulheres de trabalhar para as ONGs. Cerca de 150 organizações humanitárias suspenderam totalmente ou em parte o seu trabalho no país. Esta proibição seguiu-se a outras que têm esmagado os direitos das mulheres, como a proibição de as frequentarem o ensino secundário, decidida em março, e depois as universidades em dezembro, e agora retirada dos seus empregos.
As organizações internacionais e locais são uma linha de salvação no meio da atual emergência humanitária do Afeganistão. A economia do país entrou em colapso assim que os talibãs tomaram o poder em agosto de 2021, com a retirada das tropas dos Estados Unidos. E é isso, essas foram as notícias internacionais. E, Gabriel, o que nós teremos hoje no esporte? Olha, daqui a pouquinho no esporte, 1h40, a gente vai ter a fala do Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, ele que vai estrear oficialmente nessa temporada. Hoje tem a Recopa Gaúcha, devemos ter a estreia do astro Luiz Soares. Vamos falar também do Floresta, que está fazendo história na Copinha. O time pela primeira vez chegou às quartas de final da competição, venceu ontem nos pênaltis o Atlético Paranaense, realmente uma campanha histórica. A gente vai ter a fala do goleiro que foi herói nas penalidades, que é o Wilder. Vamos ter a fala do Raimundinho Wagner, técnico conhecido aqui no estado, que está treinando as categorias de base do clube. Vamos falar também do Ferroviário. O Tubarão da Barra estreou muito bem no Campeonato Cearense, venceu por 4-0 a equipe do Barbalha no estádio Presidente Vargas. A gente vai ter a fala do técnico Paulinho Kobayashi. Ele disse que é apenas o começo de trabalho. Imagina quando já tiver tudo percorrendo bem, né? A capacidade desse Ferroviário. A dúvida que a gente fica é se a equipe, que é a terceira maior do nosso estado, vai ter capacidade de bater de frente aí com Fortaleza e Ceará, que são os grandes favoritos a conquistar esse título. Vamos falar também do Luiz Otávio, zagueirão, ídolo alvinegro, que concedeu coletiva de imprensa ontem à tarde, falou sobre a estreia, disse que também é só início de trabalho e o Ceará venceu por 5-0, disse que quis ficar no Ceará. Muitos torcedores entenderam até como uma cutucada ao João Ricardo e ao Bruno Pacheco, que são dois atletas que agora defendem o Fortaleza e que até ano passado eram do Ceará. Ele disse que quis ficar e que todos os atletas que estavam lá no elenco é porque queriam jogar no Ceará. Disse que outras propostas chegaram até ele, mas que em nenhum momento ele pensou em deixar o alvinegro, deixou isso bem claro para o seu empresário, que não queria deixar o Ceará. E aí a torcida do vovô recebeu isso muito bem. Ele que já era ídolo há um certo tempo do alvinegro de Porangabuçu, agora é considerado ainda mais ídolo lá no Vozão. E vamos mostrar também a tabela do Campeonato Cearense, os jogos. Amanhã tem uma nova rodada. O Fortaleza enfrenta o Caucaia 8 horas da noite no PV. A expectativa é de ver novos contratados em campo, porque o torcedor do Fortaleza mesmo diz: o tricolor do Vojvoda não tem um time titular. O técnico gosta muito de girar o elenco, então a expectativa é que amanhã seja um time até um pouco modificado do que foi a equipe que bateu o Iguatu por 2-0 no último sábado, também no estádio Presidente Vargas. E também vamos falar da Copa do Nordeste, que está chegando, a maior competição regional do país. Vai começar no próximo final de semana. Fortaleza e Ceará vão estar em campo, Ferroviário também, as três equipes que vão representar o nosso estado. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, 1h40 no Esporte União. Rochelle, suas considerações finais? É isso, sempre um prazer estar aqui no Da Hora. Muito obrigada, você telespectador que nos assistiu. E até amanhã. É isso. Até amanhã. Eu digo daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Tem Esporte União. Te aguardo já para você que nos acompanha aqui no Da Hora. Até amanhã.